compartilhar aqui a transparência. Espero que hoje a aula seja mais tranquila. Apareceu aí para você já a transparência, não já? Então, vamos lá. Então, derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Então, vamos começar com a derivada de uma função constante. Então, agora nós vamos ver algumas regras para se fazer a derivada de forma mais prática do que usando a definição. Então, na aula passada, a gente tinha que usar a definição para calcular algumas derivadas. Agora, a gente vai usar algumas regras que facilitam o cálculo da derivada sem precisar usar a definição. Então, a primeira regra é que a derivada de uma constante é sempre zero. Ou seja, se eu pergunto a vocês qual é a derivada, eu boto lá, calcule f' de letra A, f de x igual a 5. Então, resposta, f' de x é igual a 0. Porque 5 é uma constante. Então, a derivada de qualquer constante é 0. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Fala aí. Sim ou não? Vou prosseguir, viu, pessoal? Derivada de uma função potência. Então, a derivada de uma função potência, derivada de x elevado a n, vai ser sempre nx elevado a n menos 1. O que eu quero dizer com isso? Então, vou botar aqui exemplo, letra B. Se o meu f de x é igual a uma potência qualquer, vamos dizer x elevado a 3. Então, a derivada vai ser, olha, esse 3 é o n. Então, observe que o n desceu e em cima ficou n menos 1. Então, o 3 desce e em cima vai ficar 3 menos 1, 2. Alguma dúvida, pessoal? Abra o microfone, por favor, pessoal. Tranquilo? Então, a derivada de uma constante é sempre zero, qualquer constante, e a derivada de uma função potência é sempre n x n menos 1. Então, é sempre n na frente, derivada de x elevado a 3. É 3x elevado a 3 menos 1 dá 2. Né? Outro exemplo, se eu tenho f de x igual a x elevado a 5, f' vai ser 5x elevado a 4. Simples e fácil, pessoal? Simples e fácil? Até agora sim. Vamos provar de onde veio isso, né? Por que a derivada de uma constante é sempre zero e por que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, isso é coisa nossa de matemática, né? Querer provar as coisas, né? Mas é interessante que vocês saibam, mas o importante é vocês saberem calcular a derivada, né? Vocês são engenheiros, vocês têm que saber esses cálculos na ponta da língua. Engenheiros não, são licenciados em Química, né? Então, são professores de Química, então é interessante saber também provar, né? Porque vocês vão ser professores, e professores têm que saber provar as coisas, né? O aluno vai perguntar, por que é isso, professor? Não é porque não é, isso é porque é. Não, não é porque é. Tem que ter uma prova. Então, demonstração. Então, primeiro eu vou demonstrar que a derivada de uma constante é sempre zero. Como é que a gente faz a demonstração? Para demonstrar, a gente tem que usar a definição. Então, a definição derivada. Então, se minha função, se meu f de x é uma constante c, eu quero calcular f' de x, eu uso a definição. Isso é igual a limite
quando h tende a zero, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, isso a gente viu na aula passada, né? Sobre h, a derivada a partir da definição. Então, se eu criei uma regra de derivação, essa regra veio de alguma coisa, então veio da definição. Então, para eu poder usar essa regra, eu tenho que saber por que eu posso usar essa regra. Então, eu posso usar essa regra porque, de acordo com a definição, isso aqui vai ter que dar zero se o f de x é c. Né? Então, para eu fazer esse cálculo, nós vimos na aula passada que eu preciso do f de x, que já está aqui, e preciso também do f de x mais h. Se f de x é c, f de x mais h também é c, já que não tem nada a ver esse x com esse c. Se f de x é c, se no lugar de x eu coloco x mais h, continua sendo c. Então, isso aqui vai ser igual a limite quando h tende a zero, substituindo, no lugar de f de x mais h é c, menos no lugar de f de x é c, sobre h. Isso dá igual a limite quando h tende a zero, de zero sobre h, né? C menos C é zero. Isso é igual a limite quando h tende a zero. Aqui é um número, zero, e aqui é um número qualquer que está indo para zero, não é zero. Então, zero vezes qualquer coisa é zero. O h não é zero porque eu não substituí. Estou fazendo o cálculo aqui. Zero dividido por h é zero. E limite de uma constante é a própria constante. A gente viu que limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de zero é zero. Então, está provado que a derivada de uma constante é sempre zero. Se vocês quiserem fazer com números, é a mesma coisa, não faz diferença. Se eu, no lugar de C eu botar 10, então aqui seria 10, menos 10, que dá zero. Zero dividido por h é zero, o limite de zero é zero. Então, qualquer constante que seja, o limite é zero. Agora, a derivada de x elevado a n. A gente viu que a regra diz que é n, x elevado a n menos 1. Como é que a gente pode ver isso? Então, aqui, para facilitar o entendimento de vocês, nós vamos ver alguns tipos de potência. Então, vou começar com a potência 2. Então, para n igual a 2. Então, para n igual a 2, então, meu f de x é igual a x elevado a 2. Então, o f' de x vai ser limite quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Sempre usa a definição de limite para provar alguma coisa, né? Então, para eu poder usar, eu preciso saber quem é f de x. Eu já tenho aqui, é x ao quadrado, mas eu preciso saber quem é f de x mais h. Então, daqui eu tenho que f de x mais h. Então, no lugar de x, entrou x mais h. Então, ficou quem? X mais h ao quadrado, que dá igual a quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, f de x mais h é isso aqui, x2 mais 2xh mais h2. Então, aqui vai ficar igual a limite quando h tende a zero. Já vou colocar esse termo aqui, viu? F de x mais h é x2 mais 2xh mais h2, aí menos da fórmula, f de x, que é x2. Tudo isso sobre h. Então, x2 menos x2 vai embora. Isso resultou em limite quando h tende a zero,
de 2xh mais H2 sobre H. Bota o fator comum em evidência, tem H aqui, então ficou igual a limite, quando H tende a zero, H em evidência, aqui vai sobrar 2x, né? Um H saiu, ficou 2x no outro, era H vezes H, está fora, ficou um dentro. Quando eu volto a ser a mesma coisa. 2x vezes H dá 2xh. H vezes H dá H ao quadrado. Então, tem uma multiplicação de H vezes qualquer coisa, dividido por H, então eu posso simplificar H com H. Isso resulta em limite, quando H tende a zero, de 2x mais H. É um polinômio, se é um polinômio eu posso fazer substituição direta. No lugar de H, coloco zero. Então, no lugar de H, colocando zero, a resposta sobrou limite de 2x. H tende a zero. Limite de 2x, já que não depende de H, é como se fosse uma constante, e isso é igual a 2x, já que não depende de H. Então, observe que para n igual a 2, resultou em 2x, porque é o quê? O 2 desce e diminui 1 grau. 2 menos 1 dá 1. X elevado a 1, eu não preciso colocar. Então, 2x elevado a 1. É como se tivesse 2x elevado a 1. E a mesma coisa eu faço para x elevado a 3. Aí vai ser o mesmo cálculo. Então, para x, para f de x, quer dizer, igual a x elevado a 3, quando eu derivar, quando eu fizer tudo isso aqui vai resultar em 3x elevado a 2. Né? Eu não vou fazer isso aqui, que a gente vai perder bastante tempo com isso, para provar isso. Então, para x elevado a 2, bate. Para x elevado a 3, bate. Para x elevado a n, bate. É n, x elevado a n menos 1. Alguma dúvida, pessoal? Vou botar mais alguns exemplos. Então, só para vocês treinarem agora. Calcule a derivada. Letra A. F de x igual a menos 3. Letra B. F de x igual a π. Letra C. F de x igual a x elevado a 6. E letra D, f de x igual a x elevado a menos 5. Solução. Vamos fazendo aí com o papel de vocês, viu? Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem. Letra A. F' de x vai ser o quê, pessoal? Menos 3. Quanto? Menos 3? 0. 0. Entendi. Derivada de uma constante é 0. Viu? Instante. Derivada de uma constante é 0. Aqui, ó. Derivada de qualquer constante é 0. Menos 3 é uma constante. Derivada de 5 é 0. Saber isso na ponta da língua. Do mesmo jeito que se eu perguntasse quanto é 2 mais 2. Então, derivada de menos 3 é 0. Letra B. Quem é f' de x, pessoal? 0. 0 também. E é uma constante. Aqui é como se tivesse escrito 3,1416, por aí vai. Letra C. Quem é f' de x? Rápido. 6x 6 elevado a vezes x 5. elevado a 5. Muito bem. 6x elevado a 5. Alguém tem dúvida nisso? Não, né? Simples e fácil, pessoal. Simples e fácil. Letra D.
Quem é F' de x? Menos 5x elevado a menos 6. Exato, muito bem. Menos 5x elevado a menos 6. Muita gente erra isso nas provas, né? Bota menos 5x elevado a menos 4. Erra, porque menos 5 com menos 1 dá menos 6. Porque a fórmula, se f de x é x elevado a n, f' de x é n, x, n menos 1. Então, se é menos 5, então vai ficar menos 5x, menos 5 com menos 1 dá menos 6. Então, é isso aí. Então, derivada é muito fácil, pessoal. Não tem bicho de sete cabeças. Né? Na aula passada a gente viu. Então, quando eu mandar vocês calcula a derivada usando a definição, vocês têm que usar isso aqui. Se eu peço, calcula a derivada usando a definição, tem que usar isso aqui para resolver. Se eu apenas pedir calcule a derivada, sem dizer que eu quero pela definição, usa a regra. A regra da constante, derivada de uma função constante, que vai ser sempre zero, ou a regra da potência. Depois a gente vai ver outras regras, né? Por enquanto, vamos começar devagar, com calma. Então, da constante e da potência. Eita, vou ter que apagar isso aqui tudo. Espera aí. Vou apagar isso aqui tudo. Pensei que a página era em branco. Então, muito simples, muito fácil. Se a função é uma constante ou uma potência. Pode ser o grau que for, não tem problema. Muito simples. Então, a regra, novas regras de derivadas a partir de conhecidas. Novas derivadas a partir de conhecidas. Então, a gente sabe o básico, com o básico a gente amplia para novas regras, né? Então, a regra da multiplicação por uma constante. Então, se C for uma constante e F uma função derivável, então, se eu tenho C constante e F é uma função derivada, a derivada de CF é C a derivada de F. O que eu quero dizer, aqui um exemplo. Então, derivada de 3x elevado a 4. 3 é constante. E aqui, essa função é x elevado a n. Então, como é que eu faço? Eu tiro 3 de dentro da derivada. Então, fica 3 a derivada de x elevado a n. E a gente já aprendeu que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, ficou 3, que está aqui quietinho. E a derivada de x elevado a 4 é 4x elevado a 3. E depois eu faço a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12x3. Alguma dúvida, pessoal, nesse tipo de derivada? Então, derivada, se eu tenho uma constante vezes uma função que é derivável, então essa constante sai, eu faço a derivada da função, e depois eu faço a multiplicação da constante com o resultado que deu. Então, um exemplo bem simples, derivada de 3x elevado a 4, 3 sai, a derivada. Eu faço a derivada só de x elevado a 4, que foi o que a gente aprendeu. E a derivada de x elevado a 4 é 4x elevado a 3, e depois eu faço a multiplicação do 3 com 4. 3 vezes 4, 12. Esse exemplo aqui, ó, quanto é que dá essa derivada, pessoal? Alguns segundos para vocês resolverem essa derivada. E aí, alguém? Deu a resposta? Vocês sabem que minhas aulas vocês têm que assistir com caderno e caneta, ou caderno, lápis e borracha. Aí, rabiscando aí. E aí, alguém? Isso dá 0? Vamos ver? Acredito que não. Menos esse menos aqui, aí, pessoal. Esse menos aqui é a mesma
mesma coisa que eu estou dizendo isso. A derivada de menos 1 vezes x. É a mesma coisa que eu citar isso. Porque menos 1 vezes x é menos x. Então, esse menos 1 é uma constante. Eu posso tirar da derivada. Então, isso eu tenho menos 1 vezes a derivada de x. X é a mesma coisa que x elevado a 1, pessoal. Então, quanto é a derivada de x? Então, ó, o menos 1 está quieto aqui. Vai ser vezes o resultado dessa derivada. O resultado dessa derivada. 1 desce, né? Fica x. 1 menos 1, né? Que é da regra, né? Aqui foi 4 menos 1, deu 3. Aqui é 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 dá quanto, pessoal? 1. 1. Vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Então, ficou menos 1, que estava aqui fora, e a derivada de x deu 1. Então, quanto é que dá essa resposta? Menos 1. Então, a derivada de menos x é menos 1. Então, isso é bem simples de ser visto. Então, se eu pedir a derivada de x, a derivada de x vai ser, aqui é como se tivesse 1 em cima, né? Porque x elevado sem nada em cima significa x elevado a 1. Então, isso é igual a 1 vezes x tinha 1 menos 1, então ficou 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, resultado dá 1 vezes 1 dá 1. Então, a derivada de x é 1. A derivada de menos x é menos 1. Então, isso é bem prático. A derivada de x é 1, a derivada de menos x é menos 1. Simples e fácil? Simples e fácil. Vamos prosseguir. A regra da soma. Então, se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada da soma de duas funções é a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu derivo uma mais derivo a outra. A mesma coisa, a regra da diferença. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, não tem o que complicar. Eu sempre pego a coisa mais simples para fazer. Então, veja, eu só aprendi duas derivadas. Uma função constante e uma função potência. Eu só aprendi essas duas derivadas. A da função constante é 0. A da função potência é n x n menos 1. Só aprendi essas duas coisas. Mas veja que eu já aprendi a fazer mais coisas. Então, se eu tenho uma função agora que é 3x elevado a 5, observe que eu só aprendi x elevado a 5. Agora eu já botei um 3. Eu quero a derivada de 3x elevado a 5, então a derivada vai ser, eu não me preocupo com 3, vai ser 3 vezes a derivada de x elevado a 5. A derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a 4. E aí eu faço a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Ah, professor, eu posso fazer direto isso aqui? Pode. Então, se eu tenho a função 3 vezes x elevado a 5, a derivada eu já sei que é 5 vezes 3, que dá 15, e diminui 1 grau. X elevado a 4. Eu posso fazer direto? Posso. Ou seja, eu estou mostrando o quê? Que você só precisou aprender isso aí. Fazer a derivada disso. Qualquer coisa que aparece a mais são as regras que a gente vai juntando, né? Então, eu juntei uma constante com uma função. E aí é a constante vezes a derivada da função. E aí, outro exemplo, o exemplo, uma constante com uma função. Então, é a constante vezes a derivada da função. Eu me preocupo só com x elevado a 4. A derivada de x elevado a 4 é 4x elevado a 3. E aí eu faço a multiplicação dessa constante que estava aqui. 3 vezes 4, 12. Então,
A mesma coisa aqui. A função é x elevado a 5. Eu tenho uma constante vezes a função x elevado a 5. Então, a derivada vai ser 5 vezes 3, x elevado a 4. Então, e agora eu botei mais coisa. Eu posso somar várias funções e gerar uma função maior. O que é que eu faço? Eu calculo separadamente. Então, tá o exemplo aqui. Eu quero calcular a derivada desse polinômio aqui. Ó. Então, observe que eu tenho uma função gigantesca para calcular a derivada. Imagine se eu tivesse que usar a definição de limite para calcular essa derivada. Que trabalho eu não teria, hein, pessoal? Mas aí eu posso separar em partes. Eu posso calcular essa derivada, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa e mais essa. Então, a derivada disso aqui vai ser a derivada de dx de x elevado a 8 mais d dx de 12. Eu até já vou botar o 12 fora, né? Já que a gente já aprendeu que a constante a gente pode tirar, né? Pode tirar a constante da derivada. Já vou dar logo esse passo aqui, né? Esse 12 aqui vai ser fora da derivada. Então, é 12 vezes a derivada de x elevado a 5. Menos o 4 eu posso tirar da derivada. Derivada de x elevado a 4. Mais o 10 vezes a derivada de x elevado a 3. Menos o 6 vezes a derivada de x. Mais a derivada de 5. Derivada de uma constante. 5 é uma constante. Veja que não tem variável nenhuma. Então, aí, isso vai ser igual. Derivada de x elevado a 8 é 8x elevado a 7. Mais a derivada de x elevado a 5 vai ser 5x elevado a 4. Só que tem o 12 aqui. Então, 5 vezes 12 dá 60, né? 60x elevado a 4. Menos. A derivada de x elevado a 4 é 4x elevado a 3. Como tem esse 4 aqui para multiplicar, 4 vezes 4 é 16. X elevado a 3. Mais. A derivada de x elevado a 3 vai ser 3x elevado a 2. Como tem o 10 aqui, então 10 vezes 3, 30x elevado a 2. A derivada de x a gente já viu lá, restante, que a derivada de x é 1. A derivada de x é 1. 1 vezes menos 6 é menos 6. E a derivada de 5, a derivada de uma constante, é 0. Então, tá aí. Minha resposta é essa. 8x7 mais 60x4 menos 16x3 mais 30x2 menos 6. Tá aí minha resposta. Se quiser, nem precisa botar o 0 aqui, né? Porque aqui a gente sabe que a derivada de uma constante é 0. Botei só para ficar bem entendido, né? Que esse é esse, esse é esse, esse é esse, esse é esse, esse é esse e esse último é 0. Alguma dúvida, pessoal? Não? Simples e fácil? Vou prosseguir, viu? Funções exponenciais. Então, eu quero calcular agora a derivada de uma função b elevada a x. Observe que a gente viu é a x elevada a alguma coisa, a um número. Aqui é o contrário. É um número elevado a x. Como é que a gente calcula essa derivada? Então, vou botar a definição aqui. Então, a definição, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a 0. Substituindo, observe que se f de x é b elevado a x, então f de x mais h é onde tem x que bota x mais h. Então, vai ficar b elevado a x mais h. Então, eu substituir aqui, no lugar de f de x mais h, b elevado a x mais h. F de x já está aqui, é b elevado a x sobre h.
Então, eu tenho isso aí. Aqui, aí, tem uma propriedade lá das potências, que a gente aprende lá no ensino fundamental e médio, que B elevado a essa potência aqui, eu posso separar em um produto. B elevado a x mais h, a mesma coisa que ser B elevado a x vezes B elevado a h. Só fiz aplicar a propriedade. Então, se eu tivesse, por exemplo, se fosse 2 elevado a A mais B, isso é igual a 2 elevado a A vezes 2 elevado a B. Propriedade das potências que a gente viu lá no ensino fundamental. Então, B elevado a x mais h é B elevado a x vezes B elevado a h. Como aqui tem x, B elevado a x, e aqui também tem B elevado a x, posso botar fator comum em evidência. Então, ficou B elevado a x vezes esse termo sobrou, o B elevado a h, e aqui, como não tem nada, é como se tivesse 1 vezes B elevado a x. B elevado a x saiu, ficou 1. Então, ficou B elevado a x vezes B elevado a h menos 1. Tudo isso sobre h. Como B elevado a x não depende de h, eu posso tirar do limite o B elevado a x. Então, eu tenho que a derivada vai ser B elevado a x, esse termo aqui, vezes o limite de B elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é um termo muito familiar, que significa o quê? O limite é o valor da derivada de f em zero. Observe, se x for zero, eu tenho o quê aqui? B elevado a h, se x for zero, vai ficar 0 mais h, vai ficar B elevado a h menos B elevado a zero dá 1. Então, vai ficar B elevado a h menos 1 sobre h, que é o que está aqui, limite de B elevado a h menos 1 sobre h. Então, na realidade, a derivada dessa função aqui, a derivada de f de x igual a B elevado a x, nada mais é do que B elevado a x vezes a função, a derivada da função para x igual a zero. No lugar de x colocando zero. Porque se eu boto no lugar de x zero, aqui vai ficar B elevado a h menos 1 sobre h. Então, tá aí. Esse termo aqui significa a derivada para x igual a zero. E aí, eu tenho a função B elevado a x. Se ela for derivável em zero, então a derivada vai ser f' de zero, que é esse termo aqui, vezes B elevado a x. E aí surge a definição do número E, que é a constante de Euler. O número E, que é chamada de constante de Euler. Então, a constante de Euler é um número tal que esse limite aqui seja igual a 1. Então, é um número, eu coloco, no lugar de B, eu coloco um E. Né? Observe que a fórmula era limite, quando h tende a zero, de B elevado a h menos 1 sobre h. Se no lugar de B, B é um número qualquer, se eu colocar um número, que eu vou chamar de E, então se eu coloco no lugar de B um número, cujo esse limite vai dar igual a 1, esse número é chamado a constante de Euler, que é, eu não sei se eu botei aqui o valor dela, não botei não. Então essa constante de Euler, o número é 2,7, eu acho que é 2,8 e por aí vai. Não tenho certeza não, mas é 2, alguma coisa. Quando eu substituo esse número, que é um número irracional, aqui, esse limite dá igual a 1. Então, como esse número é muito usado nas ciências, ele tem um nome específico. Ele é chamado de constante de Euler. Em vez de a gente estar escrevendo sempre esse número, a gente escreve a letra E. Então, a constante de Euler é um número cujo esse limite dá igual a 1. E aí a gente vem para a derivada de uma função exponencial natural. Ou seja, se eu quiser calcular a derivada de E elevado a x
a derivada de e elevado a x vai ser e elevado a x. Por quê? Observe que a definição, a derivada de b elevado a x, nós acabamos de fazer, era igual a b elevado a x vezes o limite, quando h tende a zero, de b elevado a h menos 1 sobre h. A gente acabou de ver isso, que a derivada de b elevado a x é b elevado a x vezes o limite de b elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Então, observe que, se no lugar de b eu colocar e, o limite disso aqui é 1. Então, veja que no lugar de b eu colocando e, b dx de e elevado a x, isso vai ser igual a e elevado a x vezes o limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Só que a gente sabe que esse limite vale quê? Vale 1. Então, olha, esse limite é igual a 1. 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x. Ou seja, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, é a derivada mais simples que tem. A derivada da constante de Euler elevada a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, observe que agora a gente já sabe 3 tipos de derivadas diferentes. A gente sabe fazer a derivada de uma constante, que é igual a zero. A gente sabe fazer a derivada de um número, de um x elevado a um número qualquer, que é n, x elevado a n menos 1. E agora também sabemos fazer a derivada da constante de Euler, de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, já sabemos fazer 3 derivadas importantíssimas. Derivada de uma constante é zero. Derivada de x elevado a um número qualquer é um número qualquer vezes x, esse número menos 1. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Aí vem para um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ver esse exemplo. Exemplo. Eu quero calcular a derivada primeira de e elevado a x menos x e a derivada segunda. 1 minuto para vocês fazerem aí. Bora. Comecei a contar. Alguém já terminou? Não precisa usar definição nem nada, só usar as propriedades que a gente acabou de ver. A derivada de e elevado a x, a derivada de x. Alguém, pessoal? Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim. Só não saiu a resposta ainda, né? Tá todo mundo sem caderno, né? E era para ter saído a solução. Solução. Então, vamos lá. Primeiro, a derivada primeira. X' vai ser igual. Acabou 1 minuto, já passou muito de 1 minuto. Então, vamos lá. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, eu faço a derivada desse menos a derivada desse. Então, quem é a derivada de e elevado a x, pessoal? Rápido. Olha aí. O próprio e elevado a x. Pronto. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Menos. Quem é a derivada de x? 1. Nós vimos no instante. Porque x é como se tivesse x elevado a 1. A derivada vai ser 1 vezes x. 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1.
Então, 1 vezes 1 dá 1. A gente acabou de ver esse exemplo. Derivada de x dá 1. Então, fizemos a primeira derivada. Derivada primeira de e elevado a x menos x é e elevado a x menos 1. Agora eu vou derivar isso aqui, que é fazer a derivada segunda. Derivada de e elevado a x, pessoal, quem é? Rápido. Bora? Vocês falam. Ela Bora, fala, pode falar. é elevado a x. Isso. E elevado a x. E quem é a derivada de 1? 0. 0. Derivada de uma constante 0. Então, acabou-se. Então, tá aí a resposta. Derivada primeira deu e elevado a x menos 1. A derivada segunda deu e elevado a x. Se eu quisesse a derivada terceira, dava o quê, pessoal? Vai na resposta? O próprio e elevado a x de novo. Derivada quarta, a partir da quarta a gente bota em parênteses, né? O próprio e elevado a x. E assim infinitamente. Ia ser tudo e elevado a x a partir de agora. Então, observe. Derivada primeira deu e elevado a x menos 1. Derivada segunda deu e elevado a x. A partir daí vai se repetir, porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, vai se repetir infinitamente. Acabou. Simples e fácil a aula de hoje, pessoal. Simples e fácil. Muito simples e muito fácil, né? Vou parar aqui a gravação. Só 20 alunos compareceram à aula de hoje.